Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Confederação do Equador de 1824. Momento esse que vai marcar, o que nós conhecemos como o Primeiro Reinado. Movimento esse tão importante que marca logo após o processo de independência do Brasil. Hoje iremos falar de forma bem resumida, de forma bem prática e de forma bem mais focal o que foi a Confederação do Equador. Beleza, pessoal? Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu irei falar um pouco hoje sobre a Confederação do Equador. Curtam o vídeo, compartilhem, pessoal, com os amigos, cria, é nóis. Vamos lá, pessoal. Falar sobre a Confederação do Equador é entender que ela está dentro de um quadro que nós conhecemos de contestação do que? Do poder do primeiro reinado, do Dom Pedro I. Ele é um movimento que vai ter um caráter republicano e o principal para a gente aqui também é entender que ele é um caráter anti-abolicionista. Beleza, pessoal? Esse movimento, ele ganha muita força ali, em Pernambuco e vai se estender para o Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Porque, pessoal, eles vão contestar o que, A Constituição de 1824. Constituição essa outorgada, não promulgada, autoritária, que tinha aquela divisão dos quatro poderes, que era o executivo, legislativo e judiciário moderador. Poder esse extremamente autoritário que ficava acima desses três poderes. Então, a regionalidade lá de Pernambuco, Paraíba, Ceará e o Rio Grande do Norte começa a contextualizar. Além disso, pessoal, nós temos o primeiro reinado de Dom Pedro I muito mais unitarista, muito mais feito aqui no Rio de Janeiro, com uma centralidade política muito grande aqui no Rio de Janeiro. E isso vai causar alguns problemas, beleza, pessoal? Em 1823, nós temos o que? Dom Pedro I, fechando a Assembleia Constituinte. Aquela Assembleia, e aquela Constituição que ficou conhecida como Constituição Mandioca, porque ela dava muito mais poderes para o Legislativo, ela tirava, em parte, a influência do Dom Pedro I durante esse período, então ela vai ser revogada, chamada de período da Noite das Agonias, e aí o que Dom Pedro faz? Vai implementar de forma autoritária uma nova Constituição. Temos vídeo aqui falando só sobre a Constituição de 1824 entrando em detalhes, pessoal. Beleza? Mas de ponto central é para entender que essa Constituição era autoritária e monárquica. Outro ponto, pessoal, é que devemos entender o que? Quando nós falamos sobre o primeiro reinado, temos que entender que ele foi muito mais uma continuidade do período monárquico lá, do período colonial, uma continuidade porque se estabeleceu a monarquia, a escravidão, muito mais do que uma ruptura. Isso é um ponto muito importante. Esse autoritarismo ele foi cada vez mais centralizado na mão de Dom Pedro I. Além disso, o Nordeste ele já vinha de uma série de crises há muito tempo, desde 1654, com a expulsão dos holandeses no contexto da União Ibérica, momento esse que Portugal e Espanha estavam unidos, mesmo Portugal tendo algumas autonomias. E aí, pessoal, com a expulsão dos holandeses vai gerar uma crise lá no Nordeste, porque a implementação, ali no contexto do século XVII, da Holanda implementar o sistema de açúcar lá nas ilhas Antilhas, no atual Haiti, República Dominicana, vai gerar uma crise através do mercado português aqui na colônia portuguesa. Isso é muito importante. Essa série de crises, vai gerar problemas também ali no Nordeste, beleza, pessoal? Outro ponto é que o Nordeste ele estava cada vez mais centralizado em quê? Em disputas locais, estava cada vez mais centralizado em crises econômicas, crises sociais, disputas sociais, estava um caos, até porque a centralidade política estava muito mais concentrada aqui no Rio de Janeiro. Isso gera muito mais insatisfação. Mas o estopim, para essa guerra, lembrando também que eles já estavam saturados da monarquia, até porque os Estados Unidos já tinham implementado a República, vários movimentos já estavam um pouco diferentes do que nós conhecemos aqui no Brasil, mas o estopim para essa guerra foi quando o governador da província, Manuel de Carvalho Paz, foi deposto, Quando ele foi deposto, isso daí vai gerar um problema gigantesco aqui
para o que nós conhecemos como a Confederação do Equador. Beleza, pessoal? Outro ponto importante, pessoal, é que nós temos alguns líderes principais. Que líderes são esses, pessoal? Nós temos o Frei Caneca, que foi morto, né, que a gente conhece muito bem. Nós temos também o Cipriano Barata, que era uma pessoa da elite que participou lá da Conjuração Baiana, que não foi morto. Além disso, nós temos o Padre Morocó, né? Além disso, pessoal, eles atuavam como jornalistas, divulgando, né, indo contra mesmo, né, esse período imperial, beleza, pessoal? E eles estavam também, né, envolvidos em outras revoltas. Não foi a primeira vez que eles participaram desse processo de revolta. E aí que eles vão instaurar um governo, né, ali de certa forma provisório, né, ali em Pernambuco. Isso é muito importante. Eles vão criar um projeto, né, absolutistas, vão defender, absolutista não, né, abolicionista, desculpa, defender uma nova constituição liberal, né, defender também, né, que o Brasil que o Brasil deveria ter um exército, entre outros pontos muito importantes. Era uma questão muito mais regionalista. A gente tem que sempre entender, né, que naquele contexto não se pensava uma ideia de Brasil como um todo, e muito mais uma questão regional do que uma questão central. Isso aí fica um pouco mais para frente, beleza, pessoal? Como Dom Pedro I vai solucionar esse problema? Portugal não, o Brasil não tinha um exército profissional, não tinha um exército qualificado. Dom Pedro I vai pegar empréstimo com a Inglaterra, vai contratar mercenários, vai contratar pessoas de várias regiões para o quê, né? Para ir lá e tentar suprir este movimento. Só que esse movimento, pessoal, vai gerar um gasto econômico muito grande, o que lá na frente nós vamos conhecer como a crise do Primeiro Império. Esse movimento lá da República lá que aconteceu lá em Pernambuco, né, que se espalhou para o Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. E o que vai acontecer, pessoal? Os líderes, né, eles vão ser o quê, né? Qual o desfecho, né? Eles vão ser mortos, alguns deles vão ser presos e dispostos, mas é muito importante para nós entendermos como quadro final que quando nós tivemos o projeto da independência do Brasil, nós percebemos que existem outros projetos que não entraram nesse projeto rio-centrista, né? Nesse projeto de Dom Pedro I. É entender que até a independência do Brasil, ela foi contextualizada, ela foi criticada, até porque ela foi um projeto muito mais feito pela elite, muito mais uma continuidade do que uma ruptura. E para entender esse momento de forma geral, o que retrata é a Confederação do Equador. Entender a Confederação do Equador, relembrando, é entender que o projeto de independência do Brasil, ele foi contestado por algumas regiões, algumas províncias, né, aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo sobre a Confederação do Equador. Curtam o vídeo, compartilha. É nóis, pessoal.